Fala pessoal, iniciando mais um episódio. E aí, Eduardo, como é que temos? Fala, Luiz, como é que vai? 100% nosso 13º episódio. 13º episódio, Luiz. Que superação, hein? Ficamos uma semana fora aí, né? Agora com convidados novos, nova temporada. Nova temporada do podcast. Exato. Agradecer aos nossos seguidores do nosso Instagram aí, mais de 781 pessoas, Eduardo. Isso é maravilhoso. Muito bem, maravilhoso, né? Isso é muito bom. E agradecendo o pessoal, então, aí, que continue nos seguindo, continue nos prestigiando, né? Exatamente. E compartilhando com quem conhece, com os amigos, familiares aí, para nós poder continuar levando cada vez mais informações aí, assuntos relevantes para o pessoal. Com certeza. Né? A ideia é essa, Eduardo, é trazer convidados aí para nós se divertir um pouco, ouvir histórias. Chorar um pouco da risada, né, Luiz? Isso é muito importante e fazer com que o pessoal de casa possa também gostar dos nossos Mas, Luiz, conteúdos. Temos uma meta aí. E vamos pedir ajuda dessa galera, então. Bora buscar 1000 seguidores? Será que passamos dos 1000 seguidores até o final do ano, Luiz? Vamos buscar isso, né? No menos de um ano nós já temos... 45 dias, então, galera, para nós passar dos 1000 seguidores. Dá uma força aí. Exato. Lembrando que o nosso episódio vai pro ar no YouTube e também no Spotify, pessoal. Temos com a nossa parte técnica também, trabalhando em cima das redes sociais do TikTok, também largar uns videozinhos, isso é importante. TikTok, YouTube, vamos aperfeiçoando aí conforme vai passando o tempo. É isso aí. Então, hoje, Eduardo, temos o prazer de trazer um tocaio teu, Eduardo. Mas é gente boa Rosa. Então, hein, cara? É gente boa. É isso aí. Vamos lá, Luiz, apresenta o nosso convidado aí, então. É um verdadeiro especialista em Enneagrama, terapeuta corporal e analista comportamental. Eduardo traz uma vasta experiência com compreensão dos padrões de comportamento humano e do desenvolvimento pessoal, Eduardo. Muito bem, cara. Isso é um currículo? É o currículo. Olha aí, ó. Né? Então, vamos lá, seu trabalho é fundamental, então, para ajudar os indivíduos e também as equipes a conhecerem melhor e a se desenvolverem em suas jornadas. Estamos muito ansiosos, então, para nós explorar mais sobre esse assunto que é o Enneagrama e como ele também pode impactar as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Isso aí, Eduardo. Muito bem, então. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E obrigado também a todas as pessoas que estão acompanhando. Tenho certeza que a gente vai passar dos 1000. Ô, Glória. Vamos lá, então. Olha aí, ó. Isso é bom quando tem pensamento positivo. Isso é maravilhoso. Obrigado pela presença, Eduardo. Fica à vontade, então. Aí tem uma aguinha aí. Tenho certeza que as pessoas ali vão compartilhar bastante. Né? Vamos lá, vamos levar. Quanto mais elas compartilham, mais pessoas ficam sabendo, e quanto mais ficam sabendo, mais engajam e mais ganham audiência e mais pessoas bacanas vamos levar para essa galera. Vem aqui conversar, né? Isso é importante. É um prazer estar aqui. Santo Ângelo Santo Ângelo para o mundo, na verdade, né? Então aí, olha só. Santo Ângelo é uma cidade maravilhosa. Eu particularmente não conhecia Santo Ângelo e tive o privilégio de vir aqui através de um amigo que é meu compadre. E nós nos conhecemos exatamente através dessa ferramenta que é o Enneagrama. Ele foi fazer o treinamento lá em Santa Maria. Tu é natural de lá, né, Eduardo? Sou natural de Santa Maria. Moro lá desde 1981, com algumas janelas de tempo, onde eu morei em Porto Alegre, morei um tempo em São Paulo, morei um tempo em Curitiba, voltei para Santa Maria, depois voltei a morar em Porto Alegre, voltei a morar em São Paulo e Rio de Janeiro, depois voltei para Santa Maria de novo. Olha aí, ó, rodou o mundo já, então. Isso aí, mano. Era representante? Olha aí, ó. Era representante. Não era, mas... Mas, viu, pela trajetória... Parece vendedor de livro, né? Olha aí, ó. Eduardo, então vamos começar. Eu queria que tu explicasse para nós o que é esse tal de Enneagrama, aí o pessoal vai estar curioso, e como ele se diferencia dos outros sistemas de personalidade, e também como ele pode ajudar, pode impactar a vida das pessoas positivamente ou negativamente, de que forma. Dá uma explicaçãozinha para nós abrir o nosso podcast aí, já esclarecendo para o pessoal o que é o básico do Enneagrama. Claro. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento, primeiro, né, de autogestão e gestão emocional através do autoconhecimento. Então, uma vez que eu me conheço, fica mais fácil de eu gerir as minhas emoções, de eu gerir o meu comportamento, ou pelo menos despertar para ele. Porque não quer dizer que eu tenha autoconhecimento, né, que o fato de eu saber como é o meu comportamento, eu tenha autodomínio. Então as pessoas falam, o cara lá tem autoconhecimento. Tudo bem, mas ele não tem autodomínio. Autoconhecimento eu também tenho, mas às vezes eu não tenho autodomínio, eu não consigo dominar a mim mesmo. E eu não estou falando de autocontrole. Autocontrole é aquela coisa que tu está expressando, né? Aquilo que tu está segurando. Uma hora aquilo ali vai ter que explodir, né? Tu vai ter que liberar em algum lugar. Aí vai para academia, aí vai jogar pádel, vai jogar tênis, vai correr.
Beleza, ainda é autocontrole. Está tentando extravasar por um outro canal. E o autodomínio, Eduardo, é perceber que aquilo está acontecendo e não deixar chegar nesse estágio, que é o estágio de erupção. É antes. Eu estou vendo o cenário, estou vendo as coisas acontecerem e eu sei que isso é um gatilho para mim e eu consigo me controlar. Estou falando de uma situação de estresse. Umas situações do cotidiano também, por exemplo, dificuldade de dizer não. Se eu tenho autodomínio, eu consigo dizer não. Eu percebo que eu estou sendo ali mais uma vez envolvido por aquela emoção, por aquela sensação e eu consigo dizer, olha, me dá um tempo para eu pensar. Esse autodomínio. Eu não estou te dizendo não estou me sentindo mal por isso, e agora vou ter um tempo para que eu possa pensar sobre essa situação, se ela é possível ou não de ser realizada para mim. Então eu consigo dizer não. Porque a pessoa que não diz não aos outros, diz não a si mesmo. Então o que é o Enneagrama? O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. O Enneagrama, eu costumo dizer que o Enneagrama não é pílula mágica, assim como o DISC, PDA, Big Five e tantas outras ferramentas que tem por aí, não são também pílulas mágicas. Elas existem como um caminho de desenvolvimento, mas trilhar esse caminho é uma escolha de cada um. Bom, o que diferencia, né, o Enneagrama? Vou começar pela diferença, depois eu conto um pouco da história do Enneagrama. Vamos lá. O que diferencia o Enneagrama é que assim, o Enneagrama ele não precisa de um sistema. Ele pode, mas ele não precisa de um sistema para que eu identifique as pessoas. Então, o DISC e o PDA, eles têm um conjunto de perguntas atreladas a um sistema, a um software, normalmente, que ao responder aquelas perguntas, eu defino um padrão. Eduardo, mas eu posso me treinar para conhecer o DISC sem precisar desse sistema? Sim. A única coisa é que aquilo ali é uma fotografia, e muitas vezes uma fotografia do momento. Okay? Do que está vivendo. Né? Do que está vivendo, uma adaptação. Por exemplo, quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego, que ela sabe o que a empresa espera dela, ela vai lá e responde tudo de acordo com isso, mesmo sem querer. É o que ela vai entregar. Porque ela está buscando, ela tem uma necessidade. Talvez nem seja algo que ela queira realmente, mas é uma necessidade para ser suprida. Então, ela, de repente, não está fazendo intencionalmente, mas está fazendo, pelo viés da necessidade, aquele conjunto de respostas que ela está dando. Okay? O Enneagrama não permite isso. Por mais que ela queira dizer o que ela está dizendo, dá para ver por trás disso, sabe? Porque o Enneagrama está no âmago. Agora eu vou contar o histórico do Enneagrama, né? Onde é o âmago disso? O Oscar Ichazo começou esse trabalho quando ele conheceu o Gurdjieff. Então, o Oscar Ichazo é um boliviano, falecido já, e ele conhecia muito bem a Gestalt, que é uma psicologia comportamental. E aí, conhecedor da Gestalt, ele viu aquilo tudo, que é a escola Sufi. Ele viu aquilo tudo e ele disse assim, cara, que legal isso. Então, o Enneagrama, trazido pelo Gurdjieff do Oriente para o Ocidente, ele vem com um desenvolvimento espiritual, ok? Quando o Ichazo conhece ele diz assim, cara, muito legal, muito bacana, eu particularmente gosto, mas eu acredito que a gente consegue trazer isso para uma pegada mais científica. E eu estou falando dos anos 60. Okay? Então as pessoas dizem, o Enneagrama existe há muito tempo. Existe, há muito tempo. Mas o seu uso, a sua aplicação como Enneagrama da personalidade a partir dos anos 50, 60. Okay? Nessa transição aqui. Não tem uma data exata, mas é quando o Ichazo começa a fazer esse trabalho. Depois vem o Cláudio Naranjo, que é um boliviano, porque o Ichazo ele cria a escola Sati, segunda escola de Enneagrama, né? Ele cria a escola Sati. Isso em qual país? Isso ainda na Bolívia. Ele vai muito para os Estados Unidos levar esse conhecimento, tá? Ele viaja muito para os Estados Unidos, ele começa a viajar com esse conhecimento e fazer desse conhecimento um negócio, beleza? Mas ele precisa de uma base científica para aquela identificação, porque ele sentia aquelas amarras ali um pouco soltas. Aí o Naranjo, que é um psiquiatra, conhecedor também da Gestalt, e usava como pano de fundo da sua psiquiatria a Gestalt, ele vem e diz, cara, que legal esse negócio aí. Quero saber um pouco mais, né? Vou fazer parte. Daí, conversando com o Ichazo, o Naranjo diz, cara, eu posso te ajudar a concluir esse trabalho, a tornar ele mais sólido. E aí eles começam a construir ali, concluem de forma sólida ou de forma bem formada, de forma bem formada é bom, né? De forma bem constituída,
o Enneagrama da personalidade. Isso eu estou falando da década de 70. Então, entre a década de 70 e 80, o Enneagrama da personalidade ele surge para o mundo. Até ali, meus amigos, é o Enneagrama da espiritualidade. Ok? Então, a gente vai ver muitas pessoas entregando o Enneagrama com viés de espiritualidade, porque essa fonte ela está embebedada desse viés. Faz sentido isso para vocês? Sim. Porque ela surge dentro de uma perspectiva onde eu fui beber daquela água, né? Então, eu fui beber lá na escola Sufi, que é uma água de espiritualidade. Para vocês terem uma ideia, o Osho é um grande seguidor, por exemplo, do Gurdjieff. Tá? Então, mas só fazendo um parênteses aqui, que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo agora. Mas só para vocês entenderem. Então, tem um viés de espiritualidade muito forte. A partir daqui, as coisas começam a ser diferentes. Entendeu? Então, a partir dali, a gente começa a ter um Enneagrama mais embasado dentro de um viés comportamental ou dentro de um viés da psicologia comportamental, que é a Gestalt. Tem um cara que se chama Márcio Schultz, e eu preciso dar o nome dele porque a gente precisa honrar o caminho, né? O Márcio, junto com Dimas Calegari, que é um psiquiatra, ambos conhecedores da psicologia corporal haitiana. O Márcio mora em Santa Catarina. Junto com Dimas Calegari, que é um psiquiatra, né? Então um psicólogo, um psiquiatra, eles se juntam e eles dizem assim, cara, isso aqui é muito legal, mas eu acredito, isso na década de 90, eu acredito que isso aqui precisa passar por uma releitura. Por quê? Porque a psicologia corporal haitiana que é uma psicologia comportamental, faz dessa metodologia muito mais assertiva, ou seja, ela cria uma nova metodologia porque eu troco o pano de fundo, eu tiro a Gestalt e coloco a psicologia corporal. E aí eu tenho um nível de assertividade muito maior. Muito maior. Então, a ponto de poder dizer assim, olha só, características, por exemplo. Quem tem oralidade superior mais fina, as duas mais finas já indica um nível de exigência maior. Agora, a oralidade superior só, por si só, já indica um nível de exigência. Então, ali começa a facilitar a identificação. E aí a gente sai do tudo serve para o não. Peraí, cara, tu precisa levar em consideração isso aqui. Tu tá olhando para isso? Porque daí dá para ler a pessoa. Tá, mas viu? Explica um pouco mais sobre essa oralidade. Não, o que eu acho importante que o Eduardo podia colocar, porque nesse contexto são 9 perfis. Isso. Existe 9 em cada um deles, daí vai ter 3 ali que é... Posso secar essa parte pode, pra gente pode. entrar nessa outra? Pode, tá, sim. Beleza. A dúvida vai ter bastante. Eu só fiz um parênteses aqui e a gente vai lá. Então, o que acontece? Eles fizeram esse trabalho e aí surge o Instituto Enneagrama, beleza? Que é a minha origem, né? Eu comecei a trabalhar com o Instituto Enneagrama. O ano era 2014. Eu tinha feito no ano de 2013 a minha formação em Dale Carnegie e estava fazendo minha formação para ser trainer de Dale Carnegie. E quando eu conheci o Enneagrama, eu tinha uma namorada na época, que o nome dela é Luísa. E a Luísa honraria, né? Se a gente não honra o caminho, as coisas não prosperam. Então, eu conhecia... eu estava com a Luísa na época e a Luísa disse assim, ó, esse é o treinamento que mexeu contigo. O outro tu faz com os pés nas costas, porque tem ali o teu padrão de comportamento facilitando isso tudo. Agora, o que tu precisa melhorar mesmo, o Enneagrama abriu a porta. E aí, cara, foi muito revelador aquilo para mim, porque ela tinha razão. E aí eu tinha que fazer uma escolha, não era uma escolha muito fácil. Então, ali começa o meu processo de autoconhecimento, no primeiro momento, e a partir dali, um trabalho de autodomínio, né? Aprimorando cada vez mais o autoconhecimento, cada vez mais desenvolvendo o autodomínio. Aqui surge o Enneagrama da personalidade. Então, Márcio Schultz e Dimas Calegari formulam agora, refazem então esse sistema. Junto com o Ricardo Perini, eles começam a propagar agora esse sistema, que é um outro cara maravilhoso, que era odontólogo, dentista, mas também fez lá, como eu fiz, a formação com Dimas Calegari, lá em São Paulo, em Guararema. Infelizmente ele é falecido, pessoa maravilhosa. Tive a oportunidade de ir antes e ficar na própria casa dele, de fazer terapia junto com ele. Né? Junto com ele, não.
com ele, né? Então ele ser o meu psiquiatra, o meu terapeuta. Mentor. Exatamente, mais do que isso, um mentor. Então tomava uma cachaçinha com ele, tivemos muitas conversas, saímos para jantar. Eu digo que ali verdadeiramente eu ressurgi, né? Porque o meu trabalho até 2018, ele vinha numa pegada. Do Dimas para frente, mudou, cara. E vem melhorando porque eu vim melhorando. Então, a forma como o facilitador entrega está diretamente relacionada com o tipo de melhoria que ele passa a ter na própria vida. Por exemplo, eu não queria casar e não queria ter filhos. Isso é uma característica, inclusive, de um padrão de comportamento, né? Não que as pessoas que têm esse padrão não casam ou não têm filhos, mas elas acham que muitas vezes a família impacta no desenvolvimento profissional. Beleza? Isso é uma crença, isso não é uma verdade. Uhum. Ok? Mas, enfim. E aí, cara, o que acontece? Aí ali eu começo a fazer um outro caminho. Em 2020 eu saio, do 21, mais precisamente, fevereiro de 21, eu saio do Instituto Enneagrama, fui diretor daquela empresa, com 47 franquias. Eu era diretor de expansão, então eu cuidava das franquias e da expansão daquele negócio. E aí a gente abre a E9. Eu, o Sérgio, meu sócio, e o Ivan, que também foi diretor do Instituto. E aí depois seguimos o caminho. O Instituto Enneagrama foi vendido um tempo depois, 2010, se não me engano. Foi vendido para o Rodrigo Amarante e para o Ricardo Perini. Aí em 2012 eles separam a sociedade e o Rodrigo dá continuidade à franchise. Aí começa o modelo de franquia do Instituto Enneagrama. Nós saímos e optamos por trabalhar com o nosso modelo, com aquilo que eu passei a viver a partir de 18 e 19, que mudou em mim e já não dava mais para continuar assim, né? Então, 2020, fevereiro de 2020, eu saio da diretoria, que eu fiquei por 2 anos, e fevereiro de 21, eu saio do negócio e aí abro o meu negócio. Então, o Enneagrama é uma ferramenta, é um mapa comportamental que nos ajuda a entender sobre o nosso comportamento, quais são os caminhos de desenvolvimento para que a gente possa melhorar sobre o nosso comportamento. Não tem por intenção matar o ego, né? Mas educá-lo para que ele passe a trabalhar a nosso favor e não nós escravizados por ele, porque das duas uma, ou eu conheço e sofro, ou eu sofro e não conheço. É melhor, num primeiro momento, conhecer e sofrer. E a partir do momento que eu conheço e sofro, eu consigo, então, melhorar algumas coisas para que eu sofra cada vez menos. E nessa tua trajetória que tem, ó, tu foi se aperfeiçoando ao longo desses anos, né? Uhum. Hoje, tu se considera que tu chegou digamos, no nível máximo lá? Ou existe mais formações? Sempre vai ter um aperfeiçoamento? Sempre. Sempre vai ter? Não, imagina, cara, eu ia ficar muito feliz de responder essa pergunta positiva, né? Eu podia... Sim. Claro, óbvio, certamente. Porque tem curiosidade, né? Mas é legal, Eduardo. Tipo, isso aí, Enneagrama, seria mais ou menos que nem um PNL? Não tem nada a ver? Uma coisa totalmente diferente? Não. A PNL pode ajudar. A gente vai ver muitas pessoas, inclusive, usando PNL e Enneagrama, coaching Enneagrama, e tá tudo certo. Eu não curto, mas tá tudo certo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pô, tem, por exemplo, é mais ou menos assim, usam o Enneagrama, beleza? Acreditam em Deus, aí tu pode escolher, tu pode ser adventista, tu pode ser católico, tu pode ser não sei o que, entendeu? O que tu faz, Eduardo? Eu escolho acreditar em Deus. Eu sou crente na divindade, então eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. E qual a igreja que eu vou? Nenhuma. Então, eu acredito na ferramenta do Enneagrama. O que eu não acredito é que ela promova a cura. Eu acredito que as pessoas promovem a sua própria autocura. Enneagrama não é terapia. O Luiz está fazendo um treinamento lá conosco, né, Luiz? Sim. Eu sempre pergunto, e no começo eu pergunto, quem aqui faz terapia? E quem não faz terapia, eu digo, faça terapia. Eu faço terapia. Então, o Enneagrama ele não
ele não substitui uma terapia de maneira nenhuma, bem pelo contrário, ele facilita para que as pessoas venham para a terapia, por exemplo. Então, isso só já responde por que não, né? Porque ele não vai fazer um acompanhamento da pessoa. O profissional, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, esse sim vai fazer. Não eu. Eu entro lá na condição de alguém que está em desenvolvimento. E eu digo isso também no começo. Então, aquele conhecimento que eu tenho da ferramenta, quando se encerra o treinamento, pelo menos como estágio de desenvolvimento para a vida, aquela pessoa deve sair de lá com esse conhecimento. E daí, Eduardo, e se não consegue, se não é suficiente? Volta, eu não cobro para refazer. Entendi. Saca? Então, eu adotei uma estrutura humanizada realmente. Não é só um negócio, é um propósito de vida. E também não quero entrar na esfera de ninguém. Então, eu acredito e indico psicólogos, a gente tem cada vez mais psicólogos fazendo treinamento, porque aquilo ali é só um start. Então, ele te coloca em análise, ok? Mas uma autoanálise, é isso? Na verdade, assim, o que eu posso dizer por estar fazendo o curso? Realmente, eu já fiz PNL, 5 dias intensivo lá dentro de uma sala, buscando... Practitioner. Isso. Top, né? Sensacional. Fiz Dale Carne. Né? Top também, né? Exatamente. Só que quando eu fiz o Enneagrama, e ali dentro, é o que depois eu quero que o Eduardo traga, é realmente os perfis, cara. Eles são sensacionais, eles são algo muito diferente. São assertivos. E o que me deixou muito feliz é realmente eu ter me encontrado. É de ter a resposta, por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso como eu penso? E olhar assim, cara, não tô sozinho nesse mundo, não sou... Não sou só eu, louco. Só eu, cara, será que eu tenho... Então, tipo assim... Essas neuroses não são só minhas, né? Exato, cara. Só que para isso... O cara tem que olhar para dentro de si mesmo e ver por que tu toma aquelas atitudes, porque dói, né? Não é algo, como tu tá falando, cara, não é confortável. Tu vê as tuas dificuldades, os teus anseios, as tuas dificuldades que tu tem, e muitas vezes tu se vê dentro de outro perfil. Né? Projeção, né? Eu tô me projetando, eu me projetava ser o perfil 2. Eu achava, não, eu sou o perfil 2. Só que quando o cara se pergunta, olha realmente as decisões, olha o teu comportamento em si, cara, não é fácil tu aceitar aquilo ali. E realmente é maravilhoso tu poder dizer assim, cara, eu sou esse cara. A Ellen Palmer diz uma coisa, Luiz, muito interessante sobre isso, que é assim, o Enneagrama é uma autora do Enneagrama, né? Ela escreveu um livro que foi retirado, inclusive, aqui das livrarias brasileiras e proibido de ser vendido, que é o Enneagrama no Amor e no Trabalho. E vou justificar por quê. Porque ele é mal traduzido. Tá? E ela não ficou satisfeita com aquilo. Parece que as pessoas têm um par certo. Não é isso que ela quis dizer no livro. Mas ela diz que o Enneagrama não coloca as pessoas em caixinhas, mas ela revela o tipo de caixinha que nós construímos para nós mesmos. Verdade. Vou dar um exemplo. Eu tenho filhas gêmeas univitelinas, né? Elas são filhas... Eu faço isso o tempo todo. Vocês vão me ver fazer isso e me perdoem se parecer exagero. Mas elas são filhas consanguíneas do Maurício e da Paloma, minha esposa. Né? Mas são minhas filhas, porque eu amo a mãe delas e é impossível amar a mãe delas e não amá-las, porque ela é fruto. Elas são frutos, né? Então elas são gêmeas univitelinas, né? E o comportamento totalmente diferente. O DNA, para quem não sabe, em gêmeos univitelinos é idêntico. É o mesmo DNA. Eu não sabia disso aí. Para gêmeos bivitelinos não, mas para univitelinos sim. Univitelinos tu só vai encontrar gêmeos univitelinos 2 meninos ou 2 meninas. Para bivitelinos pode ser um menino e uma menina, ou 2 meninos ou 2 meninas, entendeu? E aí, cara, mesma comida, mesma escola, elas fazem parte da mesma sala de aula, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, igual. Tudo igual, mesma avó, tudo igual, velho. E comportamento completamente diferente. Alice elas estão com 9 anos agora, então a gente está no processo de educação financeira, né? Elas têm a lojinha delas, elas têm as coisas... Enfim, é lúdico, mas a gente está ensinando, né? Coisas incomuns elas têm, obviamente. A semelhança física é muito grande, é difícil no começo para quem não conhece. Mas a Alice, por exemplo, ela ganha o dinheirinho dela e se deixar, cara, no outro dia ela não tem nada. A Sofia, cara, se tu voltar daqui 1 ano, ela tem tudo que ela ganhou. Tudo guardado. Tudo guardado. Mas isso aí,
isso aí pra gente ter uma ideia, ó. Lá em casa, eu tenho 3 gurias, tá? 6 anos, 10 e 13. Jogador de futebol, hein? Jogador de futebol. Os 3 gostam. Cara, o Murilo, que é o do meio, cara, se ele... É assim, ó, se ele tiver 20 reais no bolso, cara, ele vai achar uma coisa pra ele comprar. Claro. Ele vai achar, cara. Ele não pode ter nem 50 centavos no bolso, ele vai gastar. O Vitor, que é o mais velho, cara, se tu der 100 reais pra ele vai demorar um tempo Analisar pra primeiro. ele, quem sabe, achar uma coisa que ele queira comprar. Mas ainda ele vai pensar. Se é o que ele quer. Exatamente. Então, é a mesma situação. Cara, mesmo pai, mesmo mãe, mesma educação, mesmo sistema, porém personalidades diferentes, Pois é. né? Aí alguém vai dizer assim, mas tem a diferença de idade. Beleza, então responde pra mim sobre as gêmeas, então. Exato. Que não tem nada de diferença. Que não tem nada de diferença. A gente tem ali 3 minutos, nem dá 3 Pois é, minutos, cara, de minutinhos de diferença. nascimento. É 1 minuto e pouco de diferença entre uma e outra. Revela pra mim essa Tá, mas aí jogada, seria entendeu, cara? devido à personalidade de cada uma. Porque é isso? o bacana do percepção, Enneagrama é assim, cara, vou falar sobre o viés que eu conheço, que eu estudo, né? Que é a psicologia corporal reichiana. O Reich, ele vai falar de uma ferida originária. Não vou me debruçar sobre ele, senão a gente exato. perde a linha da nossa conversa aqui, tá? A gente pode outra vez falar tudo certo. O Reich, ele vai dizer que a ferida originária, ela se dá... O Reich não fala sobre o Enneagrama, tá, pessoal? Só que é assim, os caras foram lá, pegaram o que ele fala e trouxeram para dentro e adaptaram na ferramenta, ok? Que já tinha sido feito por outras pessoas, então ficou bem mais fácil. Né? Fazer o que os outros já fizeram, reinventar a roda é fácil, né? Mais borracha, mais largo. Pegaram a fórmula pronta. Tem que dar honra lá pro Oscar Ichazo e depois pro Cláudio Naranjo, que inclusive foi Nobel da Paz em virtude desse trabalho. Mas o Reich, ele fala de 5 feridas, né? No Enneagrama a gente vai falar de 3. Perda ou abandono, que a gente compila, né? Perda e abandono são 2, né? Então, perda ou abandono, traição não se sentir importante, ok? Aí o que acontece, cara? Elas nascem entre o 7º mês de gestação e o 10º mês de vida, segundo Reich. Eu falo primeiro, mas é o 10º mês segundo ele, tá? Ali se instaura uma ferida originária. Por que os 7 meses de gestação, Eduardo? Porque o Reich fala que com 7 meses de gestação a criança já está constituída, ela está formada e pode vir à vida. Né? E aí as crianças nascem de 7 meses. Não ficaram um dia de UTI. Elas nasceram no sábado, na segunda-feira elas estavam em casa. Beleza? E aí, cara? E aí, entre o 7º mês e o 1º ano, ou 10º mês, como ele diz, a percepção delas é que vai dar essa sensação de ferida. Então elas vão se sentir feridas, ok? E aí a Alice se sente de um jeito, a Sofia se sente de outro. A ferida da Alice, por exemplo, vai dizer, Eduardo, mas a personalidade não está constituída. Pois é, para o Freud seria até o 8º ano, para o Reich até o 12º ano. E não é rígido ainda assim, tá? Mas dá para perceber, cara, muito cedo. Já dá para perceber nas atitudes dela, sabe? E eu não estou fechando um diagnóstico. Eu estou aberto, meu coração está aberto, eu só estou observando. Só isso. Eu continuo observando. E quanto mais eu observo, mais ela se mostra. E quanto mais ela se mostra, mais ela se encaixa. Como a Ellen Palmer mesmo diz, né? Ela está construindo a caixinha dela. Sacou? Entendi. Então, a ferida da Alice é perda ou abandono. E a ferida da Sofia, com 9 anos, as duas com a mesma idade, é traição. Então, ela não confia. Por exemplo, elas foram agora. Chegaram ontem de uma excursão, primeira excursão delas da escola. Elas estudam no Riachuelo, lá em Santa Maria. Daí todo mundo passa a mão na cobra. A Sofia passou? Né? Pegaram uma cobra lá, foram lá em Porto Alegre. Lá. A Sofia passou a mão na cobra? Não, porque ela tem medo. E aí eu falo alguma coisa, a Sofia olha para a mãe dela e diz, é verdade, mamãe. Ela está procurando sempre um viés de... Sempre. Comumente ela procura um viés de confirmação. Parece muitas vezes que ela é tímida, mas não é. Parece que ela é envergonhada, mas não é. Ela tem medo. É só isso. E a Alice, Eduardo, não. A Alice, ela é sensível. Né? Ela é sensível. Então, ela, dependendo do que tu fala para ela, ou nem precisa falar. Às vezes, só a condição do ambiente já mexe com ela. E aí ela fica triste. Ela entristece.
Ela é sensível às pessoas, sensível ao clima do ambiente. Ela é sensível, cara. E quando tu pega um desenho da Sofia, um desenho da Alice, né, tu vai ver o desenho da Alice multicolorido. E tu vai ver o desenho da Sofia muito colorido, também muito bonito, mas não como o da Alice. Mais o combinadinho, mais o tradicional, sabe? Variando dentro da tonalidade de rosa, que é a cor que ela mais gosta. E a Alice não, velho. A Alice é multicolorida. Precisa de muitas cores para representar a vida dela. E esse perfil, eles vão iniciar agora com 9, ela vai pro resto da vida delas com esse perfil, ou ela pode mudar o perfil dela no futuro? Eu pergunto, ela pode nascer e reconstituir a ferida? Tá esperando uma resposta? Claro. Sim, pode. Pode nascer de novo e reconstituir a ferida? Não pode. Se tu acredita na reencarnação, tudo bem, mas isso vai ficar para a próxima vida, nessa não. Vai ser para sempre essa... Nessa o dilema assim. Dela vai ser assim, se cuidando e... o que acontece, cara? Dá para melhorar. Isso. Então, mas a importância, só para responder a pergunta, né? Para não deixar o gap, né? Senão parece que é um fatalismo. Dá para melhorar. Tu imagina a importância dos pais, nós conversávamos antes, né? Na nossa época, quando a gente era criança, era tipo, isso é frescura, tira porrada e bomba. Sai lá fora, né? Eu era assim, quando criança. Lá fora, se alguém mexeu contigo, mete a mão, resolve lá fora e tal. E no outro dia a gente vai jogar bola. Tudo certo. Tira onda, zoa. Não tinha bullying, ok? E a gente resolvia a vida assim. E se chorasse muito, meu pai dizia, isso é frescura. Vai apanhar ainda. Vai apanhar ainda se continuar chorando, beleza? Outros tempos. Nós estamos num tempo, e eu estava dizendo que nós atravessamos, eu sou de 81, então nós atravessamos já 4 décadas, 1 século e 1 milênio. Ninguém pensa sobre isso, mas nós fizemos isso tudo, né? Uma transição planetária, cara, um negócio meio maluco, né? Mas nós atravessamos 4 décadas, 1 século e 1 milênio. Eu nasci em 81, nós estamos em 2024. O século passado já era, né? As décadas que ficaram para trás já era, e o milênio também já virou. Quantas pessoas tiveram isso, né? Mas vou fechar o gap. Vai lá. Aí, o que acontece? Tu imagina a importância dos pais de aprender sobre o comportamento dos filhos e poder bem conduzir. Porque o pai não entende, muitas vezes, esse comportamento. E daí, Eduardo, cara, lá em casa as crianças fazem acompanhamento psicológico com a Fernanda, que é a psicóloga delas, maravilhosa. E daí, Eduardo, a gente não abre mão disso. E elas fazem, é maravilhoso para nós, é maravilhoso para elas. E a gente tá investindo, cara, num desenvolvimento psicológico delas. Não é só o conhecimento das matemáticas, né? Não é só o conhecimento das letras, mas o autoconhecimento desde pequena. Exato. Para que elas possam aprender a lidar com elas mesmas. E o viés do Enneagrama, Eduardo, o viés do Enneagrama é latente, porque a gente reconhece e trabalha sobre isso. Então a gente consegue entender que a Sofia precisa de um pouco mais de tempo, a gente precisa explicar para ela mais vezes. Porque ela vai perguntar para Paloma, é verdade, mamãe? Daí a Paloma vai dizer, olha, é verdade, minha filha, é assim, assim, assado. E por que não é assado assim? E aí, e daí, Eduardo? A Alice está satisfeita com aquilo, se eu disse que para ela está tudo certo, ela já está satisfeita. Tá, mas isso é nesse assunto que eu ia voltar. Tem dois assuntos que eu quero voltar. Por exemplo, nesse viés de confirmação da criança, né? Lá em casa, o meu pequeno, o Murilo... Tem uma fase, né? Mas isso aqui transcendeu já a fase, entendeu? Tá, mas então, de que idade seria essa fase? Porque o Murilo é assim, às vezes eu falo uma coisa, viu, Cássio, tal coisa assim, né? Sei lá, qualquer assunto. É verdade? Se for pra mim, ele vai me pedir se é verdade. Que idade ele tem? Tem 6. Beleza. Ou ele vai pedir lá pra minha esposa. Vou te dar uma resposta mais legal ainda sobre isso. Quanto tempo tu pretende ficar observando teu filho? Quanto tempo? Cara, enquanto eu estiver por aí. E como é que faz o mais velho? Em comportamento? Uhum. Um diferente do outro. Então, e se o mais novo continuar assim, tu vai me dizer que é porque a fase da curiosidade da criança, a criança começa a cognição mais fina dela entre o 3º e 4º ano de vida. Daí ela começa a manifestar a sua expressão melhor. Né? Tu não ensinou pro teu filho, por exemplo, sujeito, verbo, predicado, né? Não. Mas ele fala assim. Ele usa sujeito, verbo, predicado. Inclusive usa sujeito oculto, muitas vezes, sem nem saber o que porra é essa.
Entendeu? Então as crianças aprendem, como nós também aprendemos. O fato é que isso é transcendente a isso, não está atrelado a isso. Há uma fase que a criança, por exemplo, Eduardo, que fase a criança vai parar de fazer Por quê? cocô nas calças? Entendi. Né? Ela vai passar pela fase anal. Depois que ela transcender a fase anal, entre a fase anal e a genital infantil, ela vai parar. Ela vai desenvolver. Que fase ela vai caminhar, Eduardo? Cara, ela vai caminhar logo depois da fase oral. Quando ela começar a desenvolver a sua musculatura nas pernas, nas nádegas, ela vai começar a se estruturar e ela vai começar a caminhar. Entendi. E daqui um pouco mais ela vai parar de usar fralda. E aí ela vai entrar na fase cognitiva dela mais fina, se aproximando da fase genital, ela vai começar a perguntar por quê, ela vai começar a se tocar, ela vai começar a conhecer o próprio corpo. Claro. Beleza, mas essa fase vai passar se ele continuar com esse comportamento mais para frente, porque ele ainda está nessa fase, né? Está transitando agora. Se ele continuar com esse comportamento mais para frente, aí tu vai entender que, cara, meu filho ele tem uma desconfiança. Também e tá tudo bem. Mas isso é desconfiança ou é insegurança? Uma coisa é derivada da outra. Só desconfia quem não é seguro. Entendi. Entende? Uma coisa é derivada da outra. E daí, poxa, pode parecer um problema para as outras pessoas. Mas é o jeito dele lidar com o mundo. Ele está tentando confirmar. Vocês lembram quando a gente fazia um cálculo de matemática? O que a gente tinha que buscar depois? A verdade real. Então a gente tinha que decodificar o cálculo, né? Fazer ele às avessas para ver se chegava no mesmo resultado. É só isso. A Sofia fazia isso o tempo todo. Entendi. Aí passa um tempo, ela pergunta de novo. Mas tu falou que era diferente da outra vez. Meu amor, eu só contei de maneira diferente, mas é a mesma coisa. Daí o que ela faz? É verdade, mamãe. A confirmação. Sacou, cara? Isso é lindo, cara. Não, isso é muito legal. Tu tem que ter um mínimo de entendimento, né? Pra te perceber essas coisas. Porque aí que eu acho que primeiro o cara tem que se conhecer. Não, exatamente. Tipo, porque tu quer achar a resposta do outro, mas muitas vezes tu não se conhece. Tu não se conhece, eu e concordo. Aí, tipo, o cara, a gente se conhecendo, até fica mais... Não é que seja mais fácil, porque tu precisa de treinamento realmente para tu poder entender isso, né? Mas tu consegue compreender que é aquela pessoa. Então eu me conheci, o meu comportamento é esse, então tipo, e eu tô entendendo o que ela tá fazendo, agindo aquilo, porque é o comportamento dela, ela é assim. Cara, e outra coisa, a minha pergunta ali foi, e o teu filho mais velho? Porque ela vem exatamente nesse campo, né? Cara, o quanto com as telas hoje, os pais estão conectados em observar os filhos. Sabe, por que eu tô dizendo isso? Porque assim, a criança vai pra escola, a criança fica com a babá, o pai chega em casa, entrega o celular, entrega a tela e diz, fica quieto. Né? Sabia que as crianças lá em casa, a professora inclusive perguntou para a Paloma e as mães, a coleguinha estavam lá, também perguntaram para a Paloma, é verdade que vocês não mandam as crianças estudar? E a Paloma, é verdade. Por quê? Não, porque como é que elas estudam sozinhas? Simples, porque às vezes elas chegam e a gente está ali no escritório estudando, trabalhando. Elas perguntam se dá para ficar junto, a gente diz que sim. Daí elas trazem as coisas e estudam junto com a gente. Ficam ali. E aí virou parte da rotina, elas estão vendo o exemplo arrasta. Só que daí o pai tem sempre uma desculpa, a mãe tem sempre uma desculpa, de dizer, eu tô cansado, eu tô não sei. Beleza, meu velho. Depois não tem que cobrar do seu filho. E aí vai fazer o quê? Vai esperar o quê? Aí depois é a queixa, não sei o que eu fiz, porque eu dei tudo. Pô, deu tudo, menos atenção. Menos o que ele precisava. Deu menos o cuidado que ele precisava. Daí, a criança tem problema lá na escola. Mas eu não sei, porque daí a culpa é a escola. É dos aí professores. É sempre o outro, é a terceirização da incapacidade de prover criação. Não é, cara, transar é fácil e é bom. Espero que todo mundo faça. Né? Agora, depois de fazer a procriação, de gerar o filho, de nascer, só a mãe sabe o quanto é desafiador carregar a barriga, é lindo, né? Tem um romance em cima disso, mas é difícil para a mãe. Daí a criança nasce, a mãe entrega tudo de melhor que ela tem. Né? E aí, cara? E o pai, velho? A gente precisa refletir também sobre isso, né? E o pai, velho? O pai é só o provedor. Bullshit. Tem que estar presente, velho. Porra, tem que estar presente, tem que estar cara. Presente, fazer parte da criação. Eu digo, lá pro meu cunhado, eu disse para ele, cara, tem um negócio que é assim, tu tem que ter um momento com o Henrique que é teu. Então, quando ele nascer, tu tem que pegar um momento para ti. Ele falou, que momento, cara? Eu falei, sei lá, velho, eu acho um momento teu. Ele falou, o banho. Eu falei, o banho, então fechou. O banho é com o Guilherme, cara. E é do caralho, assim, porque ele tem... Eu falo muito palavrão, né?
Mas é que é do caralho mesmo, né, cara? Porque ele tem aquele momento ali com o filho dele, ele toma banho, eles têm a intimidade. Troca uma ideia, troca energia. E o pai é presente na vida desde o começo. O filho se sente que o pai está presente. Isso. E outra, a mãe também, né, cara? Porque a mãe também é sobrecarregada. Beleza, mas daí passa o tempo, a mãe quer voltar para o mercado de trabalho, ela quer poder também fazer as coisas dela. Daí tudo bem, daí a criança entra em idade escolar. E aí vira correria. Aí vira correria. Então é desse momento que eu tô falando, sabe? Pode ser antes, Eduardo? Pode, estou só fazendo narrativa. Daí nesse momento que a criança tem a cognição dela já desenvolvida, que ela tá indo para a escola, lá. E aí, velho? E aí como é que é o tempo que eu tenho com os meus filhos? Eu brinco com eles, eu não brinco. Tipo, lá em casa as crianças têm violão, têm o piano. Tá, mas se não pode ter violão, cara, compra um baralhinho de Uno, a gente joga Uno lá em casa, a gente monta quebra-cabeça. O interessante é brincar com a criança, entrar no mundo dela, é isso? Com elas, porque enquanto a gente está brincando com elas, a gente está observando, a gente está conversando, não julgando. Não é por que tu faz isso, não. Só observa, cara, deixa ela fluir. Cuidado de pai e mãe. Claro, deixa ela fluir, entendeu? Curte ela, deixa ela ser ela, em vez de viver repreendendo. Esse tempo vai passar, né? Vai passar e muito rápido, né, cara? E muito rápido. O Piangers fala, né, cara? Eu sempre digo, olha, cara. São poucos verões, né? Coisas que eu não abro mão, cara. Levar e buscar meus pequenos da escola, não abro mão. Almoçar com eles e com a minha esposa, não abro mão. Jantar, isso aí. Tá? Com eles. Telefone na mesa, eu não admito. É isso aí. Tá? Não admito. Então, cara, esses momentos assim, ó. Cara, eu não sei se é porque eu fui criado assim, porque... Não sei, cara, mas é um momento que... Quando eu tô com os meus pequenos, cara, eu me dou pra eles. Nem que for 10 minutos. Mas o meu mundo, naqueles 10 minutos, é com eles. Né? Então, essa parte assim, ó. Às vezes, cara, de jogar bola, de brincar, de levar na praça, de ler um livro pra eles de noite. Teu pai brincava contigo, Eduardo? Não brincava. O meu também não. Até onde eu me lembro, não. Mas o meu pai me ensinou também a sentar todo mundo na mesa. A gente faz oração. Quando a gente vai dormir... A gente não frequenta a igreja, tá? Mas a gente faz oração. A gente faz da nossa casa a igreja. A gente faz da nossa família a igreja, sabe? Nossa casa é nosso templo. Mas eu acho que é isso, entendeu? Porque às vezes... Bom, nem vamos entrar no assunto de religião, né, cara? Porque não. Né? Falando só de... Exatamente, mas concordo contigo, cara. Eu acho que é bem isso aí. Tá? Tu não precisa ir na igreja para te demonstrar a tua religiosidade, a tua fé, a tua crença, entendeu? Eu acho que tá dentro da tua família, eu acho que tá ali. A união de vocês, o momento de vocês, uma reza, um agradecimento, eu acho que é isso que vale. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, as coisas boas que eu aprendi com meu pai, eu uso. E sou grato a ele. As coisas que ele deixou de fazer comigo e que talvez teriam sido importantes para mim, eu reconheço, eu entendo o que ele viveu, né? A situação, o momento que era, e eu não repito. Eu aprendo com isso também. Exatamente. E escolho fazer diferente. Então a gente tem tempo com elas, e bastante tempo com elas. Elas viajam conosco, a gente vai viajar, a preferência é que elas viajem conosco. Lá em casa também. A gente vai... Cara, a gente muda a rota. Esse ano, por exemplo, nós íamos viajar, eu e a Paloma. E aí o Maurício, no carnaval, o Maurício ficaria com elas. Ele não pôde ficar com elas. Eu falei, beleza, vamos mudar a rota. A gente simplesmente abandonou a viagem e construiu um novo roteiro de viagem. E deu, tá tudo certo, e tá em paz. Porque elas são importantes. Daqui uns dias elas não vão mais estar conosco, assim, né? Presente. Cada um para um assim, lado. Né? Elas vão ter a casa delas e tal. Exatamente. Vão ter a vida delas, né? Então, daí tu vai me dizer, o que é isso, Eduardo? Isso é comportamento. Eu falei aqui no começo, eu não queria casar, eu não queria ter filhos. Eu tô casado. E tem gêmeos. E tenho gêmeos, e tenho filhas. E são maravilhosas. E eu não estou disposto a abrir mão disso. Né? Então isso é assim. O Enneagrama ele vai falar de um padrão de comportamento. Não é um fatalismo, porque eu estou dizendo que eu melhorei. E eu estou dizendo que a gente pode melhorar. E estou dizendo que a gente pode ajudar as crianças a serem muito melhores se a gente conhecer essa ferramenta. Com o auxílio de um conjunto de ferramentas que tem na nossa volta, cara, cada vez mais a gente entende a importância dos profissionais da saúde. Comer bem, dormir bem, minha esposa é médica, né, nutróloga, a Paloma, e lá em Santa Maria. Então, comer bem, dormir bem, são coisas muito importantes. Suplementar aquilo que a gente não é capaz de produzir sozinho ou suficiente no nosso corpo. E ter acompanhamento terapêutico, cara.
Ter acompanhamento psicológico, todo mundo precisa. Então, fazer higiene mental. Aliás, qual foi a última vez que eu parei para fazer higiene mental? Que eu tive ajuda de alguém para poder refletir sobre as coisas que eu penso? Psicólogo? Então, Terapeuta? mas então, às vezes não, acho que a grande maioria só vai procurar uma ajuda psicológica quando chegou num limite, né? Então, o ideal... Na verdade, já passou o limite quando vai pedir. Tá, mas então o ideal seria, digamos, desde criança, ter um acompanhamento psicológico? Seria maravilhoso. Tu consegue perceber o teu filho muito diferente, né? Com um olhar de fora, né? Se eu consigo proporcionar isso, por que não? Isso é maravilhoso. Entendi. Né? Porque os profissionais eles estão preparados para fazer esse acompanhamento. Para poder trazer essa conversa, para poder trazer um olhar, muitas vezes, que os pais imbuídos de emoção, de expectativa sobre os filhos, não percebem. Mas é que esse conhecimento aí que tu está trazendo agora, isso aqui... Tu viu que não é só enneagrama, né? Não, exatamente. Mas esse conhecimento aqui, de ter um acompanhamento psicológico, 99% da população não sabe que é interessante ter, que só traz benefícios, né? Porque geralmente vão buscar quando o sapatinho apertou ou quando já passou, né? Já furou o sapato. Exatamente, né? Então, fica a dica aí, pessoal, né? Exato. Se puder, tiver condições, cara. Não tivemos nenhum convidado psicólogo ainda, né? Não, né, cara? Mas tem aqui, o cara é enneagrama, o cara é exato, mas psicólogo, é trazer psiquiatra, o realmente cara tá aí, né? Vamos trazer um convidado aí para nós. Embora eu tenha feito a formação lá com o Dimas Calegari, eu fui buscar essa formação não para ser um terapeuta, né? Exato. É considerado uma formação holística, né? Off-label. Acho que essa seria uma expressão possível para isso. Mas não para ser um terapeuta, mas para poder entender melhor a ferramenta que eu uso e entender melhor a profundidade onde ela se encontra. Porque, do contrário, eu seria, cara, charlatão, sacou? E entrar numa seara que não é a minha pegada, não é justo também. Cara, tem um profissional lá que faz o cara que está direto. Cara. É isso que eu digo. Se o cara traz um que trabalha com crianças, para nós vai conseguir contribuir muito, as pessoas vão conseguir ajudar. Verdade. Porque ela vive aquilo ali, é o conceito dela, né? Trabalhar com... E olha que legal, talvez não concorde comigo, talvez discorde de mim, e tá tudo bem. Porque ele não deve concordar comigo. Ele só deve realizar o melhor que ele tem o melhor que ele pode com o melhor que ele tem. Só isso. E daí, Eduardo, poxa, eu abro para refazer o treinamento. Então as pessoas podem voltar e refazer. E em todas as turmas eu digo, cara, façam terapia. A gente tem um momento individual ali, normalmente eu recomendo para as pessoas, cara, faça terapia. Sabe? Te dá isso como oportunidade. Porque precisa. A gente muitas vezes investe bastante numa camisa, num bom carro, numa boa comida, investe bastante numa boa moradia, numa boa viagem, e esquece investe em saúde muitas vezes, né? Investe em saúde muitas vezes em esporte e tal, e muitas, não é sempre, mas esquece de investir nesse processo de autoconhecimento e de autoajuda. Entendi. Autoajuda não é só um livro. Autoajuda é realmente eu fazer o exercício. O que faz muitas vezes o terapeuta, o psicólogo? Espelhamento, perguntas, questionamento, me ajuda a refletir, né? Me ajuda a enxergar, aponta. Viu? É a terceira vez que tu está falando a mesma coisa. Tu tá te ouvindo? Você, pô, será, cara? Aí tu vai embora. E é legal porque às vezes a gente chega lá e diz assim, cara, mas o que eu vou falar hoje? E daí sai de lá, pô, acabou o tempo, cara. Falou um monte. Queria ter falado mais, velho. Verdade. Não deu tempo de falar metade do que eu queria. Eu sou um cara meio ansioso, sabe que tu consegue colocar um pouquinho de cada perfil pro pessoal, tipo 2 ou 3, tu conseguiria dar o pessoal entender o que é a relação de cada perfil? Como é o comportamento dela muitas vezes? Consigo. Vamos lá. A gente separa o enneagrama em 3 centros de inteligência, né? A gente vai ver o centro instintivo, né? O centro visceral, o centro ativo. A nomenclatura é uma questão só de trabalho, realmente, tá? Mas são três centros de inteligência. Então, o centro do coração, o centro da cabeça e o centro do ventre. Tá? Então, são os 3 centros do enneagrama. Quando a gente separa isso, a gente coloca lá 2, 3 e 4 no centro do coração, 5, 6 e 7 no centro da cabeça e 8, 9 e 1 no centro do ventre.
As pessoas perguntam, por que vocês começam pelo 2, Eduardo? Única e exclusivamente por didática. Dá para começar pelo 1. Tem gente que começa pelo 1. E daí, Eduardo, é o seu jeito de fazer o treinamento, tá tudo certo. Uma coisa que é importante também dizer é que o Enneagrama é patrimônio da humanidade. Né? A gente falou no Dale Carnegie. O Dale Carnegie tem uma patente própria. Então, para entregar Dale Carnegie, tem que passar por essa patente. O Enneagrama não. O Enneagrama é patrimônio da humanidade. Tá? O Ichazo até tentou registrar isso como propriedade intelectual dele e não foi possível. Então, o tipo 2, dentro do Enneagrama, é o ajudante do Enneagrama. Né? É aquela pessoa que está constantemente disposta e voltada aos outros. Então, vai ter uma certa dificuldade de dizer não, uma certa dificuldade de pedir ajuda e, obviamente, uma certa dificuldade de dar o braço a torcer. Okay. O tipo 3, dentro do Enneagrama, é o vencedor do Enneagrama, entre aspas, né? Posso usar qualquer outra nomenclatura, tá? Tem várias nomenclaturas para usar. É o performático. Então, ele está muito atrelado em fazer e ter. Eu sou aquilo que eu tenho. Então, ele se preocupa muito com a imagem que ele mostra e com as conquistas materiais que ele tem. Muitas pessoas olham e dizem assim, poxa, mas eu sou esse aí. Tá tudo certo. Esse é o 3. Esse é o 3. Esse é o personagem mais fácil de ser vendido dentro do Enneagrama, para ser bem honesto. O tipo 4 é o sensível do Enneagrama. Assim. Esse aqui é o centro sensível, né? É o centro do coração, é o centro sensível. Mas é o artista do Enneagrama, então. Ele tem uma sensibilidade muito grande para perceber as coisas, tem uma profundidade nos seus próprios sentimentos e ele precisa de mais espaço para se expressar. Então, as coisas para ele precisam fazer muito sentido. Não é só dinheiro, saca? É um negócio bem interessante. A gente vai ver em todos os perfis grandes empreendedores. Em todos os perfis nós vamos ver grandes empreendedores. O tipo 5 é o analista do Enneagrama, né? É o cara que mais profundamente pensa as coisas no mundo, extremamente racional. Tem o perfil do cientista. Então nós vamos ver pessoas fazendo a descoberta de grandes engenharias. Tem um certo distanciamento das pessoas, tem dificuldade muitas vezes, então ele precisa desse isolamento. Eduardo, não gosta de abraçar, não gosta de tocar. Ele não gosta de abraçar algumas pessoas, né, para ele são queridas e para ele está tudo certo, tem um contato maior com essas pessoas. Mas ele não tem muito interesse nessas relações mais próximas, como o brasileiro tem, né? Sabe, chega e abraça. Mais calorosa, aí, né? Não. O tipo 6 é o desconfiado do Enneagrama, né? É o cara que ele não confia em si, não confia no meio e não confia nos outros. Então é o cara do e se. Tudo ele quer saber por quê. Tá, mas por quê? Tá, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? É o questionador. O tipo 7 é o inovador do Enneagrama. É o cara que tem sempre uma boa ideia, quer fazer uma revolução no mundo, quer estar presente em todas as coisas e não quer perder nenhuma oportunidade. Estou sendo bem enxuto, né? Bem superficial aqui, mas eu acredito que a ideia é essa, né? Não instigar o pessoal a ter curiosidade realmente de ver. Não é me aprofundar muito aqui. Até porque senão a gente toma todo o tempo do podcast e não dá nem tempo de fazer o treinamento. Não, nós vamos fazer um outro podcast, então, e vamos trazer de um por um, né? Explicando. Cada um, né? Mas é longe? É longe? Bem, vai longe. Quantas aulas nós temos? Longe. São 7 encontros. 7. 7 encontros. A gente faz uma sessão 3 horas e 15, 3 horas e meia para falar a cada 3 perfis. Então, 1 hora para cada perfil. Tá, mas isso não é individual, né? Não, isso é coletivo. É coletivo. Mas tem o individual, tem um que individual é também. onde a gente encontra o nosso perfil. Muitas pessoas não conseguem encontrar nesse primeiro encontro, né? Tem um encontro individual. A gente faz uma hora ali de mentoria individual com cada um durante o treinamento, que é para poder ajudar as pessoas a se perceberem. Porque durante o treinamento é natural, como a gente vai dando muito exemplo,
que as pessoas ajam em projeção daquilo que elas gostariam de ser ou em negação. Tipo, não, mas assim eu não sou. Preenche uma folhinha lá, bem, o meu tava lá num outro totalmente. Por quê? Porque eu me projeto, a gente se projeta naquilo lá. É isso aí. Aí a gente vai ver o tipo 8, que é o dominador, né? O tipo 8 é o cara que tem aquele comportamento do é do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. E a porta da rua é a serventia da casa. Não tem papas na língua. Vida louca. Não, ele é um trabalhador árduo muitas vezes, né? Mas é um cara que fazer é o que vale para ele, né? Esse negócio de Enneagrama aí é frescura. Isso aí para mim é assim, meu filho, quer ver, ó? Estão trabalhando lá, então fica. Não está trabalhando, está demitido. E acabou. Não tem conversa. Né? É difícil, inclusive, entrar em empresas assim. Inclusive, é difícil pessoas assim... Fazer um treinamento. Fazerem o treinamento e darem valor para esse treinamento para outras pessoas. Faz parte, né? Está muito mais atrelado a uma cultura anterior, né? O tipo 9 é o pacifista do Enneagrama. São aquelas pessoas que vão ter também uma certa dificuldade de dizer não, mas é para evitar atrito. Colocam panos quentes, são trabalhadores árduos também, trabalham bastante, mas tem muita dificuldade de emitir a sua oposição. Então, café ou chá? O que tu pegar para ti, que vinho pega para mim. Tá bom. Ao nível de satisfação, né? Me satisfaço com menos. Pego o ritmo dos outros, mas a escolha quase nunca é deles. Entendi. Tem muita dificuldade de tomar uma decisão, realmente. E o tipo 1 é o perfeccionista do Enneagrama. Né? O tipo 1 é aquele cara que é o cri-cri, né? Se eu posso dizer assim, no negativo, mas é o cara certinho, sabe? É o cara que tem toque. Não. Não? Não, porque o toque é uma patologia, né? É um transtorno. Ele tem o comportamento mesmo dele. Ele é organizado, ele é sistemático e ele precisa que as coisas funcionem dessa maneira. Entende? Tá, ele exige dos outros assim também, muitas vezes o mundo na volta dele. Tá, mas e o momento que por exemplo, uma pessoa se identificar com um desses perfis, né? Uhum. E esse perfil incomoda ela. Ela consegue mudar, ela consegue alterar, ela... Pô, mas ela tem vivido todos esses anos com ela mesma? Pois é, mas se isso incomoda ela não quer mais ser desse jeito. Tá? Agora que ela se descobriu do jeito que ela é, mas eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais ser aquele cara assim, por exemplo. Cara, isso não é sexo que tu pode mudar, entendeu? Exatamente. Não, mas não tem como fazer uma reprogramação, quebrar uma crença. Vou trazer essa analogia aí, mesmo que isso gere polêmica, né? Vamos lá, cara. É mais ou menos assim. As pessoas fazem mudança de sexo porque elas se veem de outra forma, tá certo? Sim. Ok? Mas elas deixam de ser constituídas pela sua essência, pela sua natureza? Não. Então respondeu pra mim, velho, não tem jeito, não tenho pra onde fugir. Então tu tá dizendo que... Faça terapia, é isso que eu tô dizendo. Faça terapia, porque a terapia pode te ajudar a ressignificar muitas coisas. Só que assim, isso é que nem um elástico, sabe? Eu vou puxando, vou melhorando, vou puxando, até um certo ponto. Isso. Entendi, e daí até ali eu vou. A partir dali é muito difícil pra mim. Entendi. Você que tem que buscar essa ajuda, né? Cara, porque assim, é aquilo que eu falo, porque que as pessoas... Eu fiz um vídeo agora esses dias falando disso. É desconfortável, né? Vocês viram que até que passei aqui, porque é desconfortável falar disso, que isso gera polêmica. Mas é isso aí. Eu penso assim e foda-se, né? Então vai lá, não. As pessoas falam muito de desconstruir o ego, né? Pô, tem que desconstruir o ego, tem que desfazer do ego, eliminar o ego. É bullshit, sacou? Porque o ego me trouxe até aqui, cara. Pensa, tu conhece alguma coisa do teu ego? E tu tá feliz de ser quem tu é? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então o teu ego te trouxe até aqui, com coisas boas e com coisas ruins. Sacou? As coisas que não são tão legais, eu posso melhorar. À medida do possível, com o tempo. Eu conheço o Enneagrama desde 2014. Eu só fui virar a chave para casar quando eu conheci a Paloma. Me apaixonei por ela. E eu falei, cara, por essa mulher eu largo tudo. E o Sérgio é testemunha disso. Amor à primeira vista, literalmente. Eu falei, cara, por essa mulher eu largo tudo. E realmente eu tive que largar tudo. E estava disposto a fazer isso. Me preparei durante todos aqueles anos. Os 6 anos de relacionamento com a Luísa me prepararam também para aquilo. Sabe? Os outros anos de relacionamento que eu tive com outras namoradas também me prepararam para aquilo. Então eu não preciso negar nada disso.
Entende? Eu só preciso continuar evoluindo, continuar me desenvolvendo. Entendi. E aí, beleza, daí a vida flui. Isso quer dizer o quê, Eduardo? Que foi fácil casar? Não. Que muitas vezes eu chorei, eu me perguntei o que eu estava fazendo lá, mesmo amando ela. Eu amo ela profundamente, eu sou apaixonado por ela até hoje. Né? Já se passaram quase 5 anos, em fevereiro vai fazer 5 anos que nós estamos juntos. E eu continuo apaixonado por ela. Mas e daí, Eduardo? Poxa, cara, mas a paixão não é um exercício também? Eu não tenho que conquistar a mesma mulher todos os dias? Todos os dias eu preciso lembrar que eu amo ela e preciso lembrar a ela que ela é o amor da minha vida. Do contrário, o amor se perde. Todos os dias eu preciso Tem que alimentar. Então, todo movimento de transformação que eu faço, eu preciso alimentar. Quer ver? Eu preciso melhorar, preciso ir na academia, fazer exercício. O que eu tenho que fazer? Pergunta. Tem que, Tem que tomar peito. Pega e vai. Tomar atitude. peito, né? É. Beleza. Atitude. Daí todo mundo diz isso. Pô, tem que ir, tá, Mas beleza. só que- Daí, Mas aí vem a procrastinação, ninguém vai. E aí? A maioria não a vai. maioria não vai. Daí o cara decide, não, eu vou amanhã, segunda-feira eu começo. Ano que vem, em janeiro eu vou começar. Daí o cara começa lá, vai na segunda. Daí, pô, vai sentir dor, cara. Não foi muito legal fazer essa mudança. Acho que é melhor continuar sendo como eu era, entendeu? Vagabundo. Relapso com a minha saúde. Vagabundo quanto a mim mesmo, Sim, né? sim. Não que eu não trabalhe, não é isso, mas tipo, relapso quanto à minha própria saúde física. Então, ok. Aí eu fui lá, não, mas eu senti dor, mas eu vou insistir. Eu estou determinado a fazer um processo de melhoria e de mudança. Quanto tem as pessoas? 21 dias. Bullshit também, cara. Não acredito nessas coisas assim, sabe? Tipo, 21 dias tu muda um hábito. Não, cara. O hábito é mudado ao longo do tempo. Daí tu vai estar 2 anos indo na academia. Daí, de repente, pum, tu resolve que, vou dar um tempo pra academia. Quando vê, tu tá 5 anos sem voltar pra academia. E não volta mais. E o hábito tava 2 anos, mas tu pode parar com aquilo. Claro, porque na verdade, cara, aquilo ali não faz parte. Aí o que tu precisa? Redisciplinar de novo. Faz sentido? Isso é o elástico. Total. No meu comportamento é a mesma coisa, porque isso é um comportamento. Eu educo, eu melhoro e tal. Só que quando eu solto, eu volto pra minha base, porque ali é confortável pra mim. O ego é assim. Então, se eu frouxo, se eu paro de fazer terapia, se eu não faço manutenção, eu volto. Eu faço o treinamento, eu conheço a ferramenta. Eu falo isso, né, Luiz? Sim. E eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Pelo contrário, eu estou no mesmo processo. Estou dizendo, cara, a gente está no mesmo barco, velho. Vamos melhorar. Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um terapeuta, vamos fazer outro treinamento. Tem Dale Carne, tem PNL, tem a Manakei. Cara, tem tantos treinamentos maravilhosos. Vamos continuar se desenvolvendo. Porque aí a gente consegue constituir uma sociedade melhor, uma empresa melhor. Vamos ajudar as pessoas a se desenvolver. Não é só o salário, Exato. não é só o dinheiro. Pessoas saudáveis produzem mais, e produzem melhor, e produzem feliz. Então eu começo a criar no meu entorno um ecossistema. E sabe o que é maluco disso, cara? Não tem mais espaço para outras pessoas. Literalmente não tem. A menos que essas pessoas queiram também fazer parte e queiram continuar se desenvolvendo. E aí quando eu olho para trás e eu já não reconheço mais o lugar de onde eu parti. Porque eu já não sou mais aquele. E aí é muito normal que os meus amigos lá de adolescência não me reconheçam. Diz, pô, Eduardo, mas tu era meio maluco da cabeça, cara. O que tu tá... Pois é, cara, mas eu era. Aquele moleque que tu conheceu com 15, 18 anos... Não existe mais. Ele não existe mais. Quer dizer, ele fez parte e ele se constituiu em quem eu sou hoje. Mas ele, propriamente, não existe mais. Ele se transformou a cada dia um pouco. E ele foi se transformando. Não tem mais espaço para que ele viva em mim. Embora uma fatia do que ele foi, viveu em mim. Foi um processo de transformação em mim. Ok? Só que aonde está eu não consigo mais fazer esse retorno. E quanto mais eu avanço, melhor eu fico até onde, Eduardo? Até onde eu tiver forças para fazer isso. Enquanto eu tiver lucidez para me desenvolver e para crescer. E é legal, cara, porque a gente vai fazendo isso. E aí a gente está sentado aqui. Quem são as pessoas que vocês vão convidar para vir aqui? Pessoas que queiram trazer uma mensagem, que levem mensagem para outras pessoas. E as outras que vocês conhecem, que são, pô, de repente é brother, é amigo, não vai sentar a bunda aqui, cara. Por que não? Exato. Pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar. Faz sentido, né, cara? Tem fundamento, né? Exatamente. Mas viu, vamos estender esse podcast até às 7 da noite, então. Hoje tem treinamento, Tem treinamento. Hoje estava... Viu ali, ó. Isso é importante, cheio dos treinamentos. Cara, mas é legal isso aqui, sabe? Esse é o tipo de... Não, mas esse autoconhecimento, cara, aí que tu trouxe pra nós, que tu tá passando, eu acho que dá pra se repetir mais vezes.
até dá para deixar aberto aí, Luiz, pessoal, deixar nos comentários se tiver algumas perguntas, algum assunto relevante que queiram comentar. E curiosidades, né? Curiosidades, e o Eduardo aí, o Xará, se sinta à vontade para retornar aí, Luiz. Exato. Né? Eduardo, até é bom tu reforçar aí o nome da empresa, o perfil aí para o pessoal poder seguir, porque é importante seguir. Eu acho que, cara, faz total sentido nós nos conhecermos, né? A gente está muito julgando os outros, tentando olhar o porquê e não se conhece, não tenta entender isso, porque fica mais fácil a gente perceber por que as pessoas acabam agindo daquela forma e tá tudo certo. Né? É ela, eu não tenho que interferir nada, querer fazer algo diferente, porque realmente é o perfil dela. Né? E é o caminho. É. Ela tá afim de seguir assim, para ela tá tudo bem assim, Exato. ela não vê motivo para mudar. Quem pra sou mudar, eu? tá Porque certo, eu cara. penso, eu sou o cara que quero motivar, mas o cara não quer, por que eu vou estar forçando, por que eu vou estar me desgastando ou fazendo? Na família da gente não tem isso? Tem, cara. Então, uma coisa que eu vou enfatizar de novo, eu acredito que foi forte já o suficiente, mas vou falar de novo, cara, faça terapia. Não importa onde tu tá. Não, Eduardo, fazer o treinamento é caro para mim. Faça terapia. Sabe? Eu quero investir em autoconhecimento, faça terapia. Procura um psicólogo. Não me adaptei com um psicólogo. Foda-se, procura outro. Não me adaptei, procura outro. Porque assim, o psicólogo que está lá do outro lado também é um ser humano. Ele também está em desenvolvimento. Ele não sabe tanto que ele não precisa aprender. Isso é um fato. Ninguém aqui está numa escala de superioridade tão grande que não tenha nada mais para aprender. Eu fiz filosofia na UFSM durante 2 anos. E daí, Eduardo, não dei continuidade porque o ambiente era hostil para o meu desenvolvimento. E é uma lástima. Pretendo voltar e concluir, porque o meu sonho é concluir filosofia. Né? Vou fazer isso por vida. Mas foi muito especial, cara. Eu tive um professor que era o Miguel Spinelli. Ele me chamou e disse assim: tu sabe, né, Eduardo, que aqui tu não vai conseguir fazer nenhum trabalho de conclusão aqui. Ninguém vai querer te orientar, né? Ele me disse isso na sala dele. Daí eu falei, tá tudo bem. Eu não vim aqui por um diploma. Eu vim aqui por conhecimento. Ele falou, mas conhecimento não precisa nem estar aqui. E demorou para cair essa ficha, sabe? Demorou para cair essa ficha, mas ele tinha razão, cara. Conhecimento não precisava nem estar lá. Eu tinha que buscar ele por mim mesmo, de outra maneira, né? Em vários lugares que não era só lá. Meu Instagram, né? Isso. É Edu Rosa E9 e a minha empresa é E9 Enneagrama. O número 9 Enneagrama. E fico muito feliz, agradeço vocês aí pela oportunidade de estar aqui também. As tuas turmas não são online, né? É só presencial. Presencial. Não trabalha no formato online. A gente tem um trabalho em desenvolvimento, mas ele ainda não está validado concluído ainda. Validado tá, ele só não está concluído. Entendi. A gente já fez algumas turmas online, mas ele não está concluído. Eu ainda, Eduardo, mesmo lançando esse trabalho, eu ainda vou dizer para vocês que o melhor é o presencial. Não, com certeza. Eduardo, 2 coisinhas então para nós finalizarmos aí. Tu puder deixar alguma dica de livro nesse assunto, às vezes o pessoal se interessou pelo assunto, o pessoal quiser começar a ler, né? E também queria deixar uma mensagem final aí para o pessoal, uma motivação aí. Bora. Vou dizer um livro só que eu gosto muito, que eu acredito que é bem bacana, que é o Enneagrama, A Sabedoria do Enneagrama, né? Por que esse livro, Eduardo? Porque ali dentro tem até um testezinho ali que pode ser feito, natural, como eu já disse, né? Que a gente vai responder fazendo as nossas projeções, como eu gostaria de ser. Mas, de qualquer forma, ele é uma boa orientação. Vocês vão ver as flechas lá dentro, né? Tipo 3 com asa 4 ou com asa 2. A gente não trabalha com isso. Isso é uma metodologia. Mas é um livro muito legal e eu recomendo. Mais um, Enneagrama Completo também, né? Que é outro livro maravilhoso também. E quanto a frase, cara, ou a fala de motivação, é que assim, o lugar onde a gente nasceu, né? Ele não define literalmente o lugar aonde a gente vai chegar.
O que define isso é a nossa mentalidade, o quanto a gente acredita, né? Primeiro as coisas se fazem na mente. Total. No livro de Gênesis, né, Deus construiu, né, com a engenharia divina, naquela alegoria, para aqueles que não creem, construiu Adão, né? E de repente ele soprou em suas ventas. Ali se fez a vida. Deus pensou antes de mais nada Adão, e aí ele fez Adão. Deus pensou antes de mais nada os mares, pensou a terra, e aí ele fez a terra. Então, aquilo que eu penso, eu sou capaz realmente de realizar. Até pouco tempo atrás, as pessoas diziam que foguete não dava ré. Aí vem o Elon Musk, que pensou que ele tinha que dar ré, e acreditou que ele daria ré, e todo mundo tem que engolir e estão copiando o cara. Sabe? Então, não precisa ser o Elon Musk. Eu só não preciso aceitar a condição que eu vivo hoje como destino. Eu não sou de uma família rica, eu sou de uma família pobre. Mas eu sou filho de pais que me incentivaram a acreditar que eu merecia mais e que eu devia caminhar em busca de mais. E eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe. Então, se a gente lembrar de honrar o nosso caminho, honrar as pessoas que passaram pelo nosso caminho, eu acredito de verdade que a gente tem um futuro muito mais próspero do que o mundo na nossa volta possa acreditar, mas que a gente carrega dentro do nosso interior e a gente é capaz verdadeiramente de construir. Muito bom. Bem. E isso é maravilhoso, né, para saber, porque hoje a gente tem a oportunidade de estar expondo isso, né, para o mundo. A gente pode falar abertamente, a gente pode trocar ideias, né, e como a gente falou das gerações, né, isso nunca a gente percebia. O que poderia passar pela nossa ideia é que a gente ia estar um dia sentado aqui trocando ideia, falando sobre isso, e a gente poder estar hoje vendo que as pessoas estão muito mais buscando a se conhecer o outro, né, poder entender por que elas são dessa forma, e está tudo certo. Isso para nós é maravilhoso, muito bom. Muito bem. Então, estamos encerrando mais um, hein, Eduardo? Mais um, então. Fechamos com chave de ouro aí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar nos assistindo aí. Eduardo, muito obrigado pela presença aí. Acho que foi de grande conhecimento, grande valia para todos nós aí. Com certeza. Lembrar a todos, segue nosso perfil lá. Queremos chegar a 1000, então, Eduardo? Mas vamos passar de 1000 seguidores até dezembro aí. Exatamente. Então, o nosso podcast Marvel é o nosso perfil. Vai sair esse nosso episódio na semana que vem. Então, na semana que vem não. Na terça-feira, né? Terça-feira. Que vai ser na terça que vai entrar no ar. Então, tanto no Spotify como no YouTube vai estar essa nossa hora de conversa no ar, tá bom? Abraço, até a próxima. Valeu, obrigado gente. Tchau, Eduardo. Obrigado.